sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo. Nosso abraço, nosso carinho. Bom dia, turminha querida. Bom dia, com muita alegria. Bom dia! Começamos bem o nosso dia. Vamos lá. Beijo. Bom dia a todos. Bom dia com muita alegria. Com o coração cheio de gratidão. Depois dessa fala da Alda, depois dessa fala do Fausto, a gente, com o coração borbulhando, a gente quer trazer algumas coisinhas aqui, mas na verdade a gente poderia ficar na fala dos dois, meditando. Mas a gente tem até o final do dia com a fala deles também, para a gente estar vindo aqui, escutando novamente, anotando algumas coisinhas, para a gente se fortalecer sempre. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, nesse momento de transição do planeta, nós precisamos nos cercar e prover a nós mesmos de coisas que vão nos fortalecer, de coisas que vão nos sustentar. Então, anotar as coisas boas que são faladas, ler sempre, fazer mantras, como diz a Aldinha. A Aldinha trouxe essa questão da vigilância, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. Hoje a gente vive um momento em que muitos estão tomados pelo medo o tempo todo. E o medo enfraquece, o sistema imunológico fica enfraquecido. Então vamos ficar muito atentos para a gente na vigilância, fazendo mantras positivos, buscando tudo aquilo que pode nos sustentar, nos ajudar a nos sentirmos amparados, cuidados, porque essa é a realidade. Em momento algum a gente está desamparado. O nosso tema hoje, tão bacana, eu vou compartilhar aqui conosco, sementeiras e ceifas. A Aldinha trouxe para a gente, né, que aqui se faz, a Aldinha trouxe para a gente que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E por muito tempo, na doutrina espírita, nos caminhos aí da vida, a gente escuta muito aquela coisa do aqui se faz, aqui se paga. E a forma talvez seja uma forma meio dura. Então, pessoas que eu conheci ao longo do caminho que não eram espíritas naquele momento, elas falavam comigo, nem, Soraya, essa coisa é muito, muito olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. Não, por favor, a lei é de amor. Com certeza, o que plantar, o que cada um de nós plantarmos, nós vamos colher. Mas a gente não precisa ir para esse lado como se fosse um Deus bravo, rígido. Não. A lei é de amor. A lei é de amor, a Aldinha traz sempre isso para a gente. E já sentimos no coração, sabemos. Sabemos pela nossa própria existência, por tudo que já passamos até aqui. É só a gente olhar com olhos de ver e ver o tanto que a lei é de amor conosco mesmo. Mesmo quando a gente estava passando por tribulações, por dificuldades, a lei é de amor. Então, não fiquemos com aqui se faz, aqui se paga como se fosse um castigo. Não é. É oportunidade. É oportunidade de aprendizado, como a Aldinha bem trouxe, de crescimento. Então, sim, o que plantarmos, colheremos. O Fausto trouxe para a gente a parábola do semeador, e a gente vai tomar atenção, né, com essas sementes, e aonde é que nós estamos semeando, porque algumas vão cair junto da estrada, outras no pedregulho, outras sobre os espinhos, ficarão sufocadas. Então, quais as sementes estamos escolhendo e como estamos fazendo para semear? Porque certamente vai voltar para nós. O que fizermos, o que pensarmos. Nós somos um campo de energia. Cada ser é um campo de energia. E a gente emana. A gente
a gente leva e a gente traz do outro, do planeta. Então, com atenção, a gente pode, e com aquela frase que eu falo que pode ser nosso lema, eu estou tentando fazer aos outros que gostaríamos que os outros fizessem para nós, a gente consegue mudar muita coisa. Também na parábola dos talentos, a gente também quer trazer aqui, já vamos trazer logo no início para nortear o nosso estudo, porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens, e deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Nada é dado para a gente mais do que a gente dá conta. Nós é que ficamos na ociosidade, na preguiça, no vitimismo, mas a cada um é dado de acordo com a capacidade. O que recebera, pois, 5 talentos entrou a negociar e conseguiu mais 5. O mesmo aconteceu com 2 talentos. E aquele que recebeu 1 talento? Mas o que havia recebido 1 talento, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Os talentos que nos são dados, nós estamos colocando à disposição de Jesus. Sementinhas aqui dentro que precisam ser germinadas, que o Pai nos colocou. Nós estamos colocando virtudes, nós estamos colocando a serviço de Jesus, do Pai, do planeta. E ele escondeu, então, o talento por preguiça, por inércia, por ignorância. Ignorância de ignorar essa luz. Temos a centelha divina em nós. Todos nós temos condições de muito mais do que a gente faz. Muito mais. Mas a gente, no egoísmo, quer reter. E passando muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos. Também o outro, que apresentou-lhes mais 2. E aí aquele que, da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. Senhor, tu me entregaste 2 talentos e eis aqui, tem outros 2. Seu senhor lhe disse, para os 2, né? Para quem fez 5 e para quem fez 2. Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência nas grandes. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse, Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeastes. Esse que recebeu 1 talento falou para Jesus, eu sei que o Senhor colhe aquilo que o Senhor não semeou. E recolhes o que não espalhaste. Jesus, o único ser da terra que passou aqui, espírito de luz, que viveu o que viveu sem dever nada. E temendo me fui e escondi o seu talento na terra, o servo falou para Jesus. Eis aqui o que tens. E entregou 1 talento. E respondendo o seu senhor lhe disse, servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, colho onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juros o que era meu. Jesus está dizendo para nós, vocês podem, façam. Saiam da ociosidade, da preguiça. Queiram. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até que parece que tem, até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que é a nossa consciência. Nós teremos que nos haver com a nossa própria consciência. E ali poderá haver choros e ranger de dentes, porque negligenciamos a oportunidade. Muitas vezes presos na nossa própria verdade, no vitimismo,
sempre nessa falta de responsabilidade com a nossa própria história. Sim, nós estamos com quem estamos, e muitas vezes essas pessoas estão perdidas dentro delas, e elas podem nos causar dissabores, desconfortos, dores, mas não estamos com essas pessoas à toa. E nem somos vítimas, não. Eu sei que não é fácil. Tem algumas situações que a gente diz, não, Soraya, foi ele, foi ela, é o outro, é o mundo. Eu sou vítima. Não somos. Não somos. Todos nós temos uma potência enorme dentro de nós para transformarmos tudo aquilo que chega para nós. Nós precisamos nos colocar de pé na nossa própria história e precisamos querer. Então, a gente trouxe aqui a parábola dos talentos para a gente perceber. O Fausto trouxe a parábola do semeador, a gente trouxe a parábola dos talentos, para a gente perceber como é que nós estamos fazendo com esses talentos e como é que nós estamos ofertando, semeando. Vamos lá. Eu não estou conseguindo passar. Nath, eu não estou conseguindo passar. Oi, Soraya, você Está travado. na tela cheia? Qualquer coisa você pode descompartilhar e tentar compartilhar novamente? Tá aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo, mas não passou, não. Não estou conseguindo passar. Eu tô com ela aqui também, só que ela é em aberto. Agora passou tudo, na verdade. Pronto, só foi uma travadinha. Vamos lá, então. Até mais. Bom, então voltando aqui, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Né? Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias. É da lei. É da lei. E com a lei a gente não brinca. Plantaremos todos os dias. Tem um estudo que foi realizado por Antônio Moriz, eu não sei como pronuncia, Moriz. Ele escreveu ele é da Federação Espírita do Paraná, e ele escreveu um artigo chamado Semear é Livre. E ele diz, um estudo realizado em caráter não oficial por um grupo de especialistas em comportamento informa que cada pessoa tem cerca de 1.000 decisões por dia. 1.000 decisões por dia. E ele mesmo coloca no estudo. Pode à primeira vista parecer um exagero, mas se prestarmos atenção, estamos a decidir todo o tempo. Todo o tempo. A gente decidiu se a gente ia estar aqui hoje ou não. A gente decidiu como a gente ia acordar, como a gente acordou, o café que a gente ia tomar. Se vamos deixar mais para daqui a pouco isso ou aquilo, se vamos telefonar antes, nós estamos decidindo o tempo todo. Como estão essas escolhas? Até quando a gente não decide, até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Até quando eu digo, eu vou me abster, eu não vou escolher nada, eu não vou decidir nada. Estamos decidindo dessa forma, essa forma. Então, sendo livres para decidir, nós precisamos atentar para quais as sementes. Se somos livres, quais as sementes que estamos escolhendo? É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos tudo o que pensarmos, tudo o que fizermos, nós receberemos de volta. A Aldinha trouxe para a gente essa questão da responsabilidade do pensamento. A gente já falou também aqui outras vezes. Como estamos cuidando? Estamos impregnados pela televisão, por aquelas notícias. Ou já temos condições, conhecimento, e precisamos utilizar o conhecimento que temos para dizer para a gente, calma, espera. Há um Deus cuidando de tudo isso.
E a minha aliança é com a luz. A minha aliança não é, embora a gente viva num planeta de provas e expiações, e exista a dor, exista o sofrimento, nós não estamos negando isso. Existe a dor e o sofrimento em situações conosco, com os nossos irmãos. Mas a nossa aliança não é com a dor, com o sofrimento. Nossa aliança é com luz. Como estamos plantando? Como estamos colhendo as sementes? Que responsabilidade é essa que nós podemos e devemos ter? Dr. Bittencourt, na mensagem que ele mandou para a gente no dia 2 de dezembro de 2020, chamada Caminhada Evolucional, ele nos diz: com o advento da doutrina espírita, fomos convocados a assumir a responsabilidade pelos nossos atos, cada vez mais conscientes de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sem dúvida alguma, esse chamado nos exigiu uma mudança imediata de posição. Antes, dizíamos, vítimas do contexto, da situação, do comportamento inadequado do outro. Agora, cônscios das consequências dos atos impensados, devemos responder por essas, laborando não só internamente novas condutas, como também tentando minimizar os prejuízos emocionais, psíquicos, afetivos e ou materiais que causamos no outro. É uma tomada de consciência. Se estamos hoje com parentes difíceis, com situações complicadas, na tomada de consciência, eu preciso dizer o que eu tenho que fazer para que quando a gente sair daqui, quando o Pai nos chamar, a gente tenha melhorado essa situação. Às vezes a gente quer, o outro não quer. Mandemos luz, trabalhemos as questões aqui de dentro para que quando o Pai nos chamar, a gente saia com o sentimento de que a gente fez o que a gente podia ter feito. Então, o Dr. Bittencourt aqui nessa mensagem, Caminhada Evolucional, nos convoca, nos relembra o quanto somos responsáveis, não mais com aquele pensamento de vítimas, não podemos mais. E ele diz, o homem tem o dever de conhecer o caminho, a rota que o conduzirá aos planos superiores, até mesmo para não se deixar iludir pelo chamado fantasioso daqueles que se comprazem em iludir e perverter corações ignorantes. E ele fala do conhecimento, a importância do conhecimento, a importância da gente trabalhar em cima desse conhecimento e agir no bem. Se responsabilizam e vão buscar a retratação dos males que causou, redimidos pela mensagem do Mestre, magnânima, usufruirão da paz, da harmonia, de alegria, sobre amorosas bênçãos. Todos os dias, todos os momentos, nós estamos plantando. Observemos, não para nos culpar, não para achar que comigo não tem jeito, eu estou sempre a fazer isso. Não. Que a gente perceba e que a gente diga, opa, esse comportamento eu quero mudar, eu vou mudar, eu já estou mudando. Se deu uma escorregada, eu levanto de novo e faço novamente. Fausto nos fala da esperança. A esperança todo o tempo, a esperança de que a gente compreenda cada vez mais no nosso coração a mensagem do Cristo. E que a gente faça as mudanças que a gente precisa fazer. Ainda que algumas vezes a gente escorregue, caia feio, a gente levanta de novo. Mas tenhamos a responsabilidade que a gente, eu ia falar que a gente não tem tempo mais, na verdade a gente nunca teve, né? Mas a gente não tem tempo mais para maledicência, para aquelas conversas infrutíferas, aquela coisa de ficar no terror, ficar ruminando aquela coisa, contando para o outro com detalhes. Tudo isso é energia que está reverberando. Cadê aquela boa conversação? Cadê aquela alegria que a gente quer trazer para o ambiente? Estamos em algum lugar,
sentimos que a energia baixou porque a conversação está complicada, vamos trazer alguma coisa nova, boa, que possa semear ali de imediato uma energia psíquica diferente. Gente, nós podemos tanto. Nós podemos tanto. Queiramos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Aqui no Pão Nosso, na mensagem 7, a semente, Emmanuel nos traz. No serviço da natureza, a semente reveste aos nossos olhos o sagrado papel da sacerdotisa do Criador da vida. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreender a semente. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem. Ao invés de crescer, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora nem para si nem para o outro. Não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Plantamos, vai germinar. Se plantamos para o bem, se plantamos amor, tenhamos a certeza que essa sementinha ela vai se espargindo e vai tocando todos os corações do caminho e se amplia a tal ponto que a gente já perdeu de vista o que saiu aqui em forma de amor, de afeto, de boa palavra, de bom olhar, de uma boa ação, de uma oração, de uma meditação, o que saiu daqui. E o que saiu daqui que não foi bom? O quanto eu preciso vigiar? Porque não temos tempo. Esses comportamentos precisam ficar para trás. Que eu leve amor, que eu leve a sementinha que vai frutificar para o bem. Ah, mas nós estamos muito longe de sermos anjos. Sim, não se discute. Mas já temos a capacidade de falar oi, porque Soraya, para onde você está indo com esses pensamentos ruins? Não, voltando, parou, respira, vamos fazer uma prece, vamos fazer diferente. É disso que se trata. É essa sementeira que nós queremos agora fortalecer. A atenção em nós, no cuidado para fazermos diferente do que a gente vem fazendo há tantas existências. Saber começar constitui serviço muito importante, saber escolher as sementes, decidir o que eu quero, para isso eu preciso de propósito. Gente, quantas vezes nós estamos por aqui sem propósito nenhum? Qualquer coisa que alguém fala abala aquilo que a gente tinha pensado um pouquinho. Então a gente é aquele boneco do João Bobo, a gente achou que era, alguém sobrou um pouquinho, a gente... Cadê o propósito? O propósito de me melhorar, o propósito de seguir Jesus, o propósito de fazer diferente, de escolher bem as sementes, de semear de uma forma mais produtiva, mais positiva. Cadê esse propósito? Se nós aqui estamos reunidos nesse momento, já temos essa consciência. Mas estamos atuando com essa consciência? E Emmanuel continua nessa lição chamada semente. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. É no cadinho, são aqueles que estão no nosso entorno.
no lar, no trabalho, aonde estivermos, nas pequeninas coisas, plantemos, que o tempo se encarrega e vai germinar. Plantemos o bem, ainda que nós estejamos trazendo isso à tona, porque se somos filhos de Deus, somos filhos da luz, nós temos isso em nós. Mas por questões onde pegamos os atalhos da vida, deixamos com que o orgulho, a ganância, a arrogância, a prepotência tomassem conta de nós por várias e várias existências. Deixemos agora que venha à tona essa energia abundante de amor que habita cada um de nós. Não vamos pedir emprestado, não vamos alugar, não vamos comprar. É nosso, colocado aqui dentro do nosso ser pelo Pai. Então tenhamos a consciência de que tudo que germinarmos, tudo que plantarmos vai germinar e vai vir no tempo que for. Se causarmos um mal a alguém, e às vezes a gente escuta falar, fulano fez o que fez e aconteceu, teve uma vida próspera, morreu muito bem. Não duvidem. Não duvidem da sabedoria e da justiça divina. Todos nós responderemos aqui ou em outro momento. Mas os frutos se revelam na passagem laboriosa de muito tempo. Ou breve, ou muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Esses labirintos são nossas existências. Quantas existências será que já tivemos num corpo material, num corpo físico, aqui nesse orbe ou em outros orbes? Quantas existências? E a gente ainda continua criando complicações, como outrora, em reencarnações dolorosas. Nós selecionamos aqui, já com a ideia de não ler tudo, porque o tempo é curto. Nesse livro, Contos desta e Outra Vida, pelo irmão X, nós temos a história do verdugo e da vítima, onde Quirino era uma época de muita chuva, e Quirino, com os pensamentos difíceis, ele sabia que aquele senhorzinho, o senhor Licurgo, que tinha um dinheirinho guardado, ele sabia que aquele dinheirinho estava lá dentro da casa dele, e as chuvas iam levar tudo. Segundo o Quirino, aquele senhorzinho já estava mais para lá do que para cá. Ele então resolveu fazer um favor, bem de aspas, ao senhor Licurgo. E ele chega na casa do senhor Licurgo e diz para ele: senhor Licurgo, vim te ajudar, né? Olhem as máscaras que a gente veste, olha as complicações, olhem essas reencarnações dolorosas que a gente vem nas dificuldades, na decadência. O senhor vai morrer aqui, a água vai levar a sua casa, por favor, não se demore. E o senhorzinho obstinado disse: não vou, não saio daqui. Aí o Quirino diz: vou lhe fazer um favor. E o senhor Licurgo percebe que ele quer matá-lo e diz: não me mate, seu assassino. E o Quirino mata o senhor Licurgo. Logo após a volta à casa despovoada, recompõe o ambiente, afasta-se, então ele joga o senhor Licurgo no rio. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o espírito Licurgo que acompanha o tesouro. Ele passou a mão no tesouro do seu Licurgo. E o seu Licurgo estava acompanhando. Pressionado pelo remorso, o Quirino abandona a região, instala-se em grande cidade com pequena casa comercial e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento. Mas recebe o velho Licurgo reencarnado por seu primeiro filho. Essa é uma das historinhas. O que a gente faz volta para nós. Aí hoje nós estamos aqui na dificuldade com o filho que está trazendo algumas questões para a gente, e a gente perde a paciência, e a gente diz: não estou aguentando mais. A lei erra, gente? Não?
A lei de amor não erra nunca. Isso daqui é a oportunidade de aprendizado, de afinizar os corações, de nos cuidarmos. Vem como filho, vem como companheira. Nós temos aqui dívida e resgate. Essa aqui, Dona Maria Augusta, uma poderosa fazendeira que passou muito tempo na corte, chega agora passou um ano lá, chega agora na sua fazenda e ela faz com que cada serviçal, cada escravo passe na frente dela e faça ali uma homenagem. E tinha uma jovenzinha com duas criancinhas. E ela estava reservando ali, quando ela passa, ela diz, deixa suas crianças lá e venha comigo. E o capataz estando junto. E então, eles vão para a beirada do rio, e essa senhora diz, de quem são esses filhos? E a mocinha, a jovenzinha chorando, diz, são do seu filho. Ou seja, aquelas criancinhas, filhos da escrava, eram netos da poderosa fazendeira. E ela, então, indignada, diz para a moça, você não vai ver mais seus filhos, eles vão ser vendidos, você agora é livre, pode ir. Aí a moça diz, por onde eu for, depois eu vou voltar para pegar meus filhos, porque eles são meus filhos. E ela diz, você está livre da minha presença, você está livre, mas fuja da minha presença. Eles estavam do lado de um caudaloso rio. E a poderosa fazendeira falou, atravesse o rio. Aí ela falou, mas não tenho condição de... Era aquele rio que estava levando mesmo. E ela falou assim, sim, não, tenha piedade da sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas a um sinal da patroa, o capataz, envelhecido, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro, socorro, meu Deus, valei-me Nosso Senhor, gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia no rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos se passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, a poderosa fazendeira, outrora, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta. Mas era ela mesma, com a diferença de que, em vez de rica latifundiária, era agora apagada mulher em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, ou seja, será que vão ter alguma coisinha para comer? Quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que lhes opusesse a passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso. Em dado instante, esmagada de dor ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero. Tombou no rio, na água que passava. A mesma fala da Matilde, que era a mocinha, né? Socorro, socorro, meu Deus, valei-me, Nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia, corrente abaixo, ante o silêncio da noite. O que se faz, se colhe. Mas, por favor, tomemos muito cuidado aqui, porque às vezes a gente pode, no processo de defesa, também de inércia, de preguiça, a gente pode dizer, que dó, choveu, levou tudo. São os resgates da vida. E não mais nos movimentarmos. Por favor, não. É pela dureza dos nossos corações que hoje a gente vive o que a gente está vivendo. Há muito tempo atrás eu li uma questão, ele chama Paul Brunton. Era um britânico que estava estudando, foi para a Índia estudar sobre as questões da espiritualidade, e quando ele chegou na Índia, designaram para ele um jovem para acompanhá-lo em tudo.
E ele, então, estava numa ruazinha assim, quando ele viu que uma senhorinha ia desfalecer de fome, de desnutrição. E ele se preparou para ajudar, para socorrê-la, e o jovenzinho indiano que estava acompanhando ele segurou e falou: por favor, não interfira no karma dela. O karma dela é esse. Ou seja, ela fez e agora ela está colhendo. E o Paul Brunton olhou para ele e falou: se o karma dela é esse, o meu é não deixar com que ela morra de fome. Então, por favor, vamos enternecer o nosso coração. Estamos todos em provas, estamos todos em dificuldades, estamos todos em tratamento. Olhemos para os nossos irmãos que estão passando por essas questões que a gente está vendo, das chuvas ou do que quer que seja, na nossa própria casa. Ou cada um está carregando a sua própria cruz. Sejamos bons sirineus. Ajudemos da forma como a gente conseguir. Vamos sair dessa complicação toda que a gente se coloca, como aqui diz, em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. São a nossa invigilância, são as nossas dificuldades. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio, lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as certificações de amanhã. Aqui no Livro dos Espíritos, quando fala aqui, né, ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com sangue alheio. Na questão 759, qual é o valor do que se chama o ponto de honra? Aqui estava falando em matéria do duelo. A gente pode colocar no dia a dia. Qual é o valor desse ponto de honra? E a resposta que os espíritos de luz trazem para a gente, o do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. Nós estamos com o mesmo hábito, é como se fosse comigo não, e ainda querendo curar, não como um duelo nas eras antigas, mas um duelo um duelo mais invisível aqui, porque antes a gente ia para a rua com as espadas na mão. Hoje a gente cria um duelo, uma competitividade, um descuido com o outro o tempo todo. Se achamos que o outro não nos fez o que entendemos que merecemos, nós duelamos o tempo todo com energias ruins, com pensamentos difíceis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, voltará para nós. Mas como é que eu faço? Eu estou com muita raiva. Trabalhemos as questões aqui dentro. O outro é quem é, como ele deu conta. E eu? O que eu vou fazer com isso? Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres, de vez em quando surgem aqueles que já não querem mais, não dão conta mais, que dizem, agora está na hora da gente fazer as mudanças. E eu separei aqui, são tantos livrinhos aqui na minha frente, eu tinha separado aqui, tá aqui, quando diz para a gente, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, está no céu e inferno, tá, gente? Na primeira parte, as penas futuras. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia, a sua teimosia se modifica pelo sofrimento e a despeito da sua jactância, do seu orgulho, da sua arrogância, reconhece o poder superior que o domina. Exatamente isso que nós estamos lendo. Chega um momento que a gente desperta, apesar ainda da nossa teimosia, mas chega um momento em que a gente
Toma consciência de que é preciso dobrar os joelhos da alma, abrir mão desse orgulho e começarmos a fazer diferente. Nós temos tudo para isso. Nós temos tudo. Nós temos o Evangelho do Mestre. É um manual de vida. Queiramos praticá-lo. E a gente já pode ser esse que de repente começa a semear mais amor. Decorridos mais de 19 séculos, na verdade, mais de 20 séculos, apenas alguns discípulos. Onde estamos? Onde estamos nesses discípulos que estamos compreendendo a necessidade da sementeira, da luz espiritual? Ou não, somos aqueles que tudo a gente se melindra, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, tudo é muito árduo. Eu sou vítima. Que dê alegria que eu preciso trazer à tona e colocar a serviço da vida. Que dê a boa palavra, que dê o bom olhar. Essa é a sementeira de luz. Não nos é exigido nada além do que a gente pode oferecer. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e seifas na decadência. Então aqui a gente está vendo, né? Ele está com as sementinhas da laranja, mas o sonho dele é que ele vai colher uva. Não, não vai. Não vai colher uva. Colher uvas. E nesse livro, simplesmente Francisco, tem um determinado momento que o Francisco está lá fazendo as questões dele e ele tinha a comunidade, né, dos franciscanos. E aí, quando ele chega, um dos integrantes diz para ele: Pai Francisco, veja só o Senhor. Hoje cedo 3 malfeitores vieram ter conosco. São conhecidos ladrões da região. Não vieram roubar, pediram apenas comidas, pois se diziam famintos. E como você procedeu com eles, irmão Ângelo? Ora, o que eu poderia fazer se não mandá-los embora? Fui enérgico com eles, eu os mandei embora. Onde já se viu criminosos perturbando o trabalho dos que se dedicam a Deus, homens de má vida, que fossem trabalhar, isso sim. Ante o silêncio prolongado de Francisco, o irmão Ângelo questionou: o senhor não acha que em defesa do nosso grupo eu agi... Aí o rapaz perguntou para Francisco: o senhor não acha que em defesa do nosso grupo eu agi corretamente? Meu amado Ângelo, respondo-lhe com uma outra pergunta, a qual jamais deverá sair à nossa cabeça. O que faria Jesus em nosso lugar? Proponho a você que reflita como ele receberia aqueles irmãos. Irmão Ângelo abaixou a cabeça imediatamente. A indagação de Francisco fora desconcertante. Logo percebeu que Jesus teria agido de outra maneira e ficou triste consigo. Sabe, meu amigo, ponderou Francisco, eu me lembro de Jesus na cruz prometendo o paraíso ao ladrão convertido. Nossa missão, Ângelo, é trazer os pecadores de volta ao paraíso e não aprisioná-los no inferno de suas culpas. Francisco falava com tanta ternura que irmão Ângelo debulhou-se em lágrimas de arrependimento. E Francisco lhe disse: não chore, meu irmão. Raciocinar com Jesus é um hábito ainda muito distante de nós. No entanto, esse deve ser o nosso exercício diário, até o dia em que o Cristo viverá inteiramente em nós. Até lá, vamos cotejar as nossas condutas com os padrões de Jesus. Vamos perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. Nas encruzilhadas da vida, vamos nos perguntar como ele agiria. Se fizermos isso diariamente, agiremos com mais acerto. Mas algo posso fazer para remediar meu erro? Claro, disse Francisco. Jesus espera a nossa atitude de reconciliação e não as nossas culpas improdutivas. Transforme as suas lágrimas arrependidas em atitudes no bem. Se estamos querendo plantar algo de bom, é bom que a gente observe as sementes. Porque estando com sementes de laranja, eu achando que sem fazer nada eu vou conseguir alguma coisa, lê do engano. Eu preciso não só do arrependimento, como também da retratação. E aí, como Francisco tinha vindo da cidade, ele tinha trazido um cesto de pães, ele falou: leve a eles esse cesto de pão e lhes peça desculpas. E assim fez, irmão Ângelo. Quando chegou de frente para esses irmãos, esses bandidos, desses pecadores, ele se ajoelha diante deles entre lágrimas
Pediu perdão por tê-los tratado de forma impiedosa. Ofereceu o pão e a promessa de Francisco que sempre seriam assistidos. Ou seja, vocês podem ir lá na comunidade. Dá licença, gente, só um instantinho. Vocês podem ir lá na comunidade quando quiserem, que vocês serão assistidos. Os pecadores quase não entendiam o que estava acontecendo. Um representante de Deus ajoelhado diante deles, pedindo perdão e oferecendo sustento para toda a existência? Era tamanho amor que abrasou todo o pecado, toda a culpa. Eles não só aceitaram o pão e o vinho, como se tornaram os mais novos irmãos da comunidade franciscana. É isso. Se queremos plantar o amor, cuidemos da sementinha, porque se estou levando laranja, não vou colher uva. Preciso fazer diferente. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Observemos o momento que estamos vivendo. Existem irmãozinhos nossos ainda muito alienados. Não embarquemos, não julguemos, cuidemos de nós. O Dr. Bezerra nos conta aqui, no Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, na lição 35, Retribuir o Mal com o Bem. Somos todos detentores de livre-arbítrio. Temos a capacidade, temos a cada instante a liberdade de escolher. Mas escolhas demandam compromissos e responsabilidades, como Jesus nos orientou. Assim, o cristão que estabelece em sua intimidade um compromisso com as propostas apresentadas pelo Mestre Nazareno, não pode, por dever, alimentar sentimentos torpes e mesquinhos, como rancor, mágoa, desejo de vingança, que intoxicam e deterioram sua condição espiritual, comprometendo gravemente seu processo evolutivo. A reencarnação favorece a reunião dos corações na pauta do amor apresentada pelo Pai à humanidade através do seu Filho dileto. Porém, a convivência imposta pela lei de causa e efeito exige que os homens intensifiquem esforços, com o objetivo de se libertarem das algemas que os vincularam num passado de incompreensões, disputas, discórdias e desentendimentos, arruinando a harmonia que deveria reinar entre os filhos de Deus. Imperioso se torne que o homem dome suas más tendências. Assim nos traz a Dr. Bezerra de Menezes. Cuidemos de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das sementinhas que estamos colhendo todo dia a lançar no solo da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. E para terminar, a gente trouxe aqui só alguns, complementando o estudo: livre-arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser, justiça, colher exatamente o que você plantou. Se você não gosta do que está colhendo, mude o que está plantando. A capacidade está dentro de cada um. Então agora, esse aí é cada um de nós. E esse semeador saiu para semear. Gente, olha a sementinha, que coisa mais fofa. Vamos semear essas sementinhas de luz, de amor, de cuidado, de respeito. Podemos. O que temos plantado em nossas vidas? Não tenhamos medo de olhar para a nossa história. Ela foi até aqui dessa forma, mas se eu entender que pode ser diferente para melhor, façamos os nossos esforços e plantemos gratidão, amor, misericórdia, graça, perdão. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Na consciência, cuidemos do que estamos plantando. Receberemos de volta. Façamos com o coração. Que tenhamos o hábito do Evangelho sempre na nossa vida a nos fortalecer, da oração. Vamos então agradecer a Jesus essa nossa oportunidade de estudo, agradecendo todas as histórias que aqui a gente trouxe desses irmãos, que com suas histórias nos ajudam a perceber, cada um de nós, na percepção do que precisamos fazer aqui, para contarmos uma história de amor, de cuidado, de respeito, de luz. Por favor, Jesus, nos sustente.
Abençoe a cada um de nós aqui, envolvidos nesse trabalho, nessa tarefinha de cuidar de nós e de cuidarmos do outro. Agradecemos ao doutor Bittencourt, esse querido irmão, ao Manuel Felipe Santiago. Bênçãos de luz a todos, e que tenhamos um dia com harmonia e boas reflexões. Muito, muito obrigada. Boas atitudes, bons pensamentos. Que assim seja, graças a Deus.